Então, a melhor definição de um estado de flow, assim, quase que mais fácil de entender, ideal, é um surfista quando ele está descendo uma onda. É muito difícil ele não entrar em estado de flow se ele estiver numa onda, não uma merrequinha qualquer, mas um surfista, e isso foi estudado por esse cara. Quando você desce uma onda, você tem esses elementos combinados. Você tem um fator de risco muito alto, você está num estado de concentração absoluto que o tempo começa a passar numa outra velocidade. Sabe quando você tem uma situação que parece que passou mais devagar? E geralmente está ligado com alto risco. Quem já caiu de bicicleta lembra, né? Que você vê aquela cena em câmera lenta quase, que duraram menos de segundos. Então, e aí vale a pena depois que a gente se interessar, se aprofundar como você consegue preparar a sua agenda durante o dia para falar, eu vou entrar em flow das 3:30 da tarde às 4:30. Essa 1 hora eu vou estar em flow. O que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que me preparar. Eu não posso fazer aquelas coisas que a gente faz, que todo mundo faz, que é começar às 2 e ir até às 6 da tarde, emendando uma reunião atrás da outra no Zoom. Dificilmente eu vou conseguir aproveitar nessa agenda algum momento realmente de entrar em flow. Eu preciso me desligar de qualquer distração externa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Deal Making Podcast. Aqui a gente tem a oportunidade de conversar sobre temas cotidianos, recorrentes e muitas lições a serem compartilhadas com todos vocês que nos prestigiam com essa audiência. Agora no Deal Making Podcast a gente abre uma nova temporada. Essa temporada eu vou falar de escala, como escalar o negócio. Quais são as dores, quais são os prazeres, quais são as preparações que todo mundo que pretende escalar um negócio pode aprender e colocar em prática para conseguir resultados melhores, para poder usufruir da jornada que é maravilhosa e para poupar muito sofrimento em função de padrões que a gente vai identificando e que as pessoas que vêm aqui vêm trazendo carregados aí com conhecimentos e convivências que vão poder com certeza distribuir e influenciar positivamente tanta gente. E hoje eu tenho um cara incrível aqui, um grande amigo meu, Gustavo Simpson. Gustavo, super obrigado por estar aqui com a gente. Com certeza você tem condições e a gente hoje vai ter um papo muito bacana, continuidade dos nossos papos, para falar de vivência prática, não só da parte acadêmica, mas a vivência prática que você, como um grande empreendedor que já teve oportunidade de passar. Então, seja muito bem-vindo, dá um alô para o nosso pessoal aqui. Começa contando um pouquinho de você. Obrigado, Edu. Um prazer estar aqui. Eu sempre adoro assim esses papos que a gente tem e estou super empolgado aqui para continuar tanta coisa que a gente tem para falar que às vezes não dá tempo. Então está sendo ótimo esse momento aqui para a gente poder trocar mais ainda. Maravilha. Acho que algo que a gente poderia começar esse papo aqui é o seguinte: você, da mesma maneira que eu, você partiu para o empreendedorismo depois já de uma jornada no mundo executivo. E eu costumo colocar bastante para o nosso pessoal aqui que é completamente diferente. A posição de um executivo é muito diferente da posição de um empreendedor. Você já teve a oportunidade de me contar que você, dentro das empresas, enquanto você trabalhava em cargos super relevantes, você vai contar um pouquinho aqui, você já tinha aquele vírus ali do empreendedorismo que estava ali criando o corpo até você realmente ir para fora. Como é que foi isso para você? O que o mundo executivo trouxe de aprendizados? E como é que foi esse momento da virada que você falou, agora vai? Como é que foi isso para você? Conta pra gente. Eu vou te falar que eu, aos 14 anos de idade, tive o meu primeiro ímpeto empreendedor. Eu montei uma marca de calção de praia, de surf, com 3 amigos da escola. E eu era já assim super interessado em empreendedorismo, desde aquela época. E eu cheguei pro meu pai e contei isso, né, depois de um tempo, achando que ele ia achar incrível essa ideia. Porque ele sempre falava para mim, embora ele fosse um executivo de multinacional, ele sempre falava com o olho brilhando sobre os empreendedores que ele via como exemplos. Falei, pô, ele vai, aquela coisa de moleque, né, que tem o pai como ídolo, ele vai adorar que eu comecei o negócio. E já tinha começado mesmo, a gente mandou fazer a primeira coleção, vendeu para os amigos. E ele acabou com a minha ideia. Ele falou, é o seguinte, você tem 14 anos, se você agora não estudar e começar esse negócio a dar certo, você nunca mais vai estudar na vida. E se der errado, idem. Então, e aquilo me frustrou, mas me deixou uma sementinha do empreendedorismo. E desde lá, eu acabei indo para o mundo corporativo. Então, eu me formei numa faculdade de administração super reconhecida, fui para multinacionais que eram escolas de
na área onde eu fiz a minha carreira, né, de indústria de bens de consumo. Então passei por PepsiCo, Ceras Johnson, depois voltei para Pepsi e tal. E sempre fui um executivo que, em algum momento, pensei em empreender, mas nunca tive a coragem. E ficava com aquela vontadezinha que de vez em quando se apagava. E quando você vai crescendo na carreira corporativa, você vai se plugando a uma série de benefícios, de vantagens, de, né, coisas que te empolgam para seguir na carreira. E no meu caso, isso foi apagando, né, essa ideia de empreender. Mas, quando eu tive aí, por volta dos 40 e poucos anos, aquele questionamento do que eu estou fazendo com a minha vida, aí isso voltou muito forte. E o que você me perguntou, né, o que me trouxe muita segurança para empreender mais tarde, foi justamente toda a estrutura que eu tive dentro dessas empresas de me formar como um administrador, como um gestor, de entender como funcionam as grandes corporações e tentar, né, buscar nisso muitas coisas para colocar em prática quando eu empreendi. Então eu tive essa trajetória aí de 20 e poucos anos em grandes empresas e resolvi de uma hora para outra largar essa carreira e empreender do zero. Foi 2012. Comecei um negócio de sucos naturais gaseificados, porque a minha ideia era criar o refrigerante saudável. Eu tinha passado pela Pepsi por muitos anos, era diretor de marketing, e durante esse período a gente lançou a H2O. Foi um putz de um sucesso, né? A H2O explodiu, deu super certo. E aquilo me intrigou. Eu falei, olha, tá vendo? As pessoas querem um refrigerante que seja menos visto como fazendo mal à saúde. Só que se eu levar isso para um mais radical, e aí eu pensei num suco 100% natural gaseificado, que foi a Glux, que eu montei em 2012 e fiquei com essa empresa até o finalzinho de 19, praticamente no começo da pandemia. Eu vendi para um grupo aqui de São Paulo chamado New Age Bebidas, e que depois teve vários problemas aí na pandemia, como todo mundo. Mas foi uma trajetória empreendedora que foi muito rica por causa dessa minha experiência no mundo corporativo. E muitas frustrações que eu tinha do mundo corporativo, eu acabei podendo colocar em prática de uma forma diferente no meu negócio. Né? Aquela coisa muito da politicagem, muito daquele teatro que se faz nas grandes empresas. Eu falei, aqui não vai ter isso. Então, por exemplo, a gente fez a cultura de não ter PowerPoint. Até o dia que eu tive que fazer pitch para investidor e aí tive que me dobrar ao PowerPoint de novo. Né? Mas a nossa rotina ali, os nossos processos não incluíam a palavrinha PowerPoint e fluíam muito bem. Disruptivo isso, hein? Disruptivo, é. Agora, uma coisa bacana, né? Você está colocando 2012 a 19. Eu quero muito falar dessa jornada, porque assim, é um trecho de 7 anos da tua vida, bem relevante. Quase 8. Agora, teve uma transição ali, né? De você executivo, virou a página, acordou empresário, Sim. Empreendedor, Sim. ali remando, né? Com todo o arcabouço de conhecimento que você teve academicamente falando, numa boa faculdade, mais ainda, né, em boas empresas que você trabalhou, e você trabalhou nas tops de mercado, né? Então, em termos de processo, estratégia, Sim. posicionamento, você teve a oportunidade de, primeiro, construiu grandes empreendimentos e grandes marcas e grandes lançamentos de sucesso dentro. Mas eu queria que você contasse o seguinte: dormiu executivo, acordou empreendedor. Uhum. Para você, olhando hoje, uma coisa é a evolução natural da outra ou não? O que é um empreendedor e o que é um executivo? Eu postulo da seguinte forma, né? São animais completamente diferentes. Totalmente. É assim, um nada, outro corre e outro voa. É assim, tem que ter uma preparação para isso, se é que há, mas dá para, no mínimo, conscientizar quem pretende deixar uma empresa e empreender. Não é assim, Gustavo? Eu acho que é muito assim, e hoje eu trabalho com muitos empreendedores que estão no começo da jornada, que vieram me procurar, né, por causa dessa experiência, e eu ainda vejo muita gente dando esse passo de forma ousada que precisa ser, só que sem o preparo. E isso me dói, porque eu sei aonde que ele vai quebrar a cara em vários momentos. Então, essa disciplina eu tive. Eu, antes de tomar a decisão, eu fiquei praticamente 3 anos me preparando.
né? Ainda como executivo, mas fazendo cursos. Na época estava surgindo a Endeavor. Hoje em dia, você, além da Endeavor, tem uma série de outras fontes para beber. Mas na época você não tinha tanta coisa. Eu estou falando aqui de 2009, que eu comecei a realmente mergulhar no mundo do empreendedorismo, que eu sempre fui apaixonado. Mas eu falei, eu preciso tratar isso aqui como se fosse uma formação, né? Um médico não se forma para ser médico. Por que o empreendedor tem que sair à louca, né? E tendo que aprender só na prática? Existe formação. Então eu fui buscar nessas fontes, né? Mergulhei dentro da Endeavor. Fui buscar tudo que era possível ser buscado no Babson, nos Estados Unidos, que é a maior escola de empreendedorismo, acho, né? Você que sabe melhor do que Não, é verdade, no sim. mundo. Hoje a gente tem a Link aqui no Brasil, falamos dela também. Mas eu fui buscar essas fontes, fui buscar grandes empreendedores que ensinavam você a empreender. Um deles, para mim, super inspirador, foi o Guy Kawasaki, que é um cara que trabalhou com Steve Jobs e fala muito de como começar uma empresa. Eu fui procurar isso, eu fui entender como é que se fazia um fluxo de caixa, porque eu sempre fui executivo da área de negócio, de marketing, de vendas e não do financeiro. Eu fui me especializar em finanças. E quando eu decidi abrir a Glutz, o modelo de negócio era uma lanchonete. A minha ideia era uma rede de lanchonetes, estilo uma Starbucks, só que de suco. Eu falei, eu não posso entrar nesse negócio sem ter um mínimo conhecimento. Então, a primeira coisa que eu fiz no primeiro dia, em janeiro, quando eu saí do Iguatemi, eu fui fazer um curso no Senac. Olha, E fiz um curso de 2 meses de gestão de bares e restaurantes, com um monte de gente ali que estava abrindo um bar. Foi fantástico. Porque, embora eu tivesse toda essa experiência, tinha muita coisa ali que, para mim, era novidade, né? Gestão de estoque, como cuidar do fechamento de um caixa. Pô, você como executivo, você não tem noção de como fazer isso. Então, quando eu comecei o negócio, eu sentia que eu estava nessa trajetória. Mas isso não significa que eu não tive que aprender e bater muita cabeça, né, em várias outras frentes, até ir aprendendo. Uma delas, por exemplo, como achar um investidor para o seu negócio. Também me preparei, porque eu sabia que eu ia precisar. Então, o que eu vejo hoje é muito empreendedor empolgado com o tema e não dando o tempo e a profundidade necessária para essa preparação. e você sabe, você falou de Babson, né? Eu tive a oportunidade de estar junto com um professor de Babson, lecionou 14 anos lá, veio para o Brasil, nos encontramos 2 semanas atrás, e ele me passou até uma estatística que eu achei super interessante. Babson, a melhor faculdade de empreendedorismo do mundo, no ranking americano é a número 1 do que eles chamam de retorno sobre investimento. Em que sentido, né? Porque a gente pensa, bom, se é uma faculdade de empreendedorismo, como é que você mede o ROI daquilo lá? Aí a estatística mostrou o seguinte, que 95% dos alunos de Babson não se consideram trabalhando com empreendedorismo. 95% dos alunos de Babson estão trabalhando em empresas, Olha, né, em iniciativas de terceiros, pelo menos na formação. Por que isso? E aí o Mike Aslin falou para mim que é muito bem aceito lá nos Estados Unidos alunos de uma faculdade de administração com empreendedorismo para trabalhar dentro das do mundo empresas. corporativo. Até que a maturidade chega num ponto desejável como é a sua, onde resolveu empreender depois de ter muita referência vivida. Legal. Você já vê erros e acertos dentro de uma estrutura, dentro de uma cultura, dentro de um ecossistema ali que você fala, poxa, não é que eu saio na rua, abro um CNPJ e com muito trabalho, quanto mais eu trabalho, melhor é o meu resultado. Porque eu também acredito muito, e vamos falar um pouco sobre isso também, que o trabalho não é garantia de resultado. Se o modelo de negócio está falho logo na entrada, você pode fazer o que você quiser, que com o modelo de negócio errado, você vai vender, vai agravar a tua situação. Então esse preparo que você colocou, e a gente pode falar um pouquinho mais, que é um lado acadêmico, um lado de mentoria, como lá na Endeavor, eu sei que eles são muito fortes nisso, né? Grandes empreendedores indo lá, fazendo um trabalho voluntário de orientar os loucos, né? Sim. Que estão lá para empreender e para fazer grandes jornadas. Mas essa preparação dentro do meio corporativo, inclusive empreendendo lá dentro, o empreendedorismo e o meio corporativo, eles não são contraditórios. Não é isso, Gustavo? Como é que Eu você acho vê isso? que sim, eu vejo. Tanto é que
A minha última experiência agora, dos últimos 4 anos, foi na Natural One, que é uma empresa hoje já média para grande, e eu sou um ex-empreendedor que voltei para o mundo corporativo, não tradicional, porque é uma empresa com espírito muito empreendedor. E eu acho que, para mim, de toda a minha carreira, o melhor exemplo é esse. É a cultura que existe dentro da Natural One de você, embora ser um executivo, ter uma atitude empreendedora. E eu acho que é isso mesmo, é a atitude, né? Então não é assim, take for granted, como falam os americanos, que vai ter um suporte ali de uma área de tecnologia para você implementar o sistema. Você tem que sair correndo e resolver sozinho como é que você vai fazer. Você tem que trazer o tempo inteiro para a empresa as soluções como se você fosse um empreendedor. E isso funciona na prática porque a cultura da empresa é essa. O fundador, que é o Ricardo Hermílio, desde o início, ele trouxe sempre esse espírito de eu quero um grupo de empreendedores. Eles são meus executivos, mas ele trata como empreendedores, dá autonomia para você trazer ideias e tal. E a gestão hoje, que é profissional, ele é do conselho, né? Hoje existe um CEO, fomenta muito esse espírito. Então, eu acho que empresas que não estão olhando para esse tipo de cultura tendem a ficar muito mais lentas, menos preparadas para um mundo mais competitivo. Pela tua especialidade, quando você já pensa em empreender ou ver algum negócio, analisar, tenho certeza que a tua lente é diferente da minha, por exemplo, que vim da engenharia e do mundo financeiro. Eu já vou querer olhar uma planilha logo na largada. Estou me policiando muito para isso, porque a gente é levado a ter que abrir a cabeça para vários outros ângulos ali. Mas você tem algo super especial e super bacana, porque como você já trabalhou bastante com marketing, com vendas, com posicionamento e tudo mais, você já tem esse olhar crítico de falar, bom, onde começa o negócio? Começa quando você percebe uma dor, uma oportunidade dentro de uma população ali que está localizada, que tem essas características, e você já tem uma condição, pela tua inteligência estratégica, de quase que pré-validar a viabilidade do negócio só olhando para o público, para a demanda e se existe esse fit. Como é que você aconselharia alguém que está, por exemplo, dentro de uma empresa pensando em começar a empreender? Você já deu algumas pistas aí. Bom, eu fui estudar o mercado, eu fui estudar como é que se tocam negócios dentro desse mercado, mas assim, qual que seria o teu primeiro olhar? Aquilo de você falar, identifica o público, identifica a persona, e vê as dores da persona, e vê a jornada de compra. Tenta traduzir isso aí, que é uma... Não vamos pensar no design thinking aqui, mas de uma forma bem prática. Alguém está pensando em ir para um mercado. Como é que é o teu olhar hoje, empreendedor? O que você aconselha para os teus mentorados como primeiro piscar de olhos ali para falar, por onde você começa a olhar, Gustavo? Eu tenho uma palavra que é muito pouco valorizada e pouco entendida no mundo dos negócios em geral, que é posicionamento, positioning. E não é o posicionamento de marca, é posicionamento de negócio. E eu acho que o melhor exemplo para explicar o que é o posicionamento é uma empresa que pegou simplesmente essa palavra e criou um negócio de 2 bi de dólar com base no mercado, talvez um dos mais tradicionais do ser humano, que é vender água. Você imagina pegar isso aqui, que é uma commodity absoluta, que o ser humano tem que consumir desde que ele existe, e em algum momento foi industrializado e tem que terá, né? E terá que consumir a vida toda. Terá que consumir a vida toda. Então, você pega um cidadão que olhou para esse mercado e criou um negócio que vale 2 bi de dólar, baseado nesta palavrinha posicionamento, isso diz muito para mim que se você está começando um negócio e não parou para olhar o posicionamento do seu negócio, você talvez esteja deixando na mesa essa grande oportunidade. E o que significa... Vamos falar do case, então, para exemplificar, que eu acho que é a melhor coisa. O case, muita gente já deve estar sacando aí qual que é, né? É a famosa Liquid Death, que é uma marca de água nos Estados Unidos, de um cidadão que saiu da Netflix, era um publicitário, ele trabalhava na Netflix e numa agência, e em um dado momento, ele começou a frequentava shows de rock e eventos, e observador, como todo empreendedor é, né?
curioso, observador, e buscando oportunidades o tempo inteiro, ele olhou e começou a reparar o seguinte: num show, e aí por acaso ele estava num show de música, sei lá que tipo, mas bem pesado. Molecada, todo mundo vestido de camiseta preta, com aquelas caveiras e não sei o quê. E o show rolando, o pessoal tomando o quê? Cerveja artesanal, não sei que outras bebidas alcoólicas e água, né? Qualquer show, você tem que beber muita água, você tá ali. E ele começou a reparar que aquela molecada radical, bebendo a latinha de cerveja artesanal e tal, no momento que ela deixava a latinha para pegar uma garrafinha d'água, na cabeça dele, aquela imagem não combinava, não ornava, não tinha fit. E ele fez a famosa perguntinha "e se?", né, que muito empreendedor faz, que tem tudo a ver com posicionamento. E eu vou amarrar já como é que um posicionamento pode se trazer 2 bi de dólar. Ele olhou e falou: cara, e se essa garrafinha que está na mão desse sujeito aí, radical, adolescente e tal, tivesse a mesma cara daquela latinha da cerveja artesanal? Por que precisa ser uma aguinha numa embalagem plástica transparente com uma tampinha azul clarinha com cara de bom moço? Ele falou: não, eu quero uma água com cara de bad boy. E ele simplesmente implementou essa ideia. Primeiro, ele fez a ideia de brigar contra as garrafas plásticas, que foi uma ideia dele. Então a lata, todas as linhas de água dele, hoje tem água saborizada e tal, mas ele começou com água pura. Uma latinha, e ele pegou todos os códigos da categoria de uma cerveja artesanal. Aquelas, né, parecem uns tribais assim na lata, e deu esse nome maluco de Liquid Death, como se fosse o líquido da morte, para a água, e a molecada pirou. E aí ele fez a estratégia que eu advogo muito para os meus mentorados, que é você escolher uma tribo para começar o seu negócio. Porque quando você escolhe uma tribo, um perfil muito específico de um grupo de pessoas, você tem muito mais chance de entender se tem uma oportunidade de mercado ali. Porque uma tribo, ela tem uma linguagem própria, ela tem um comportamento próprio. E se você entende essa tribo, você vai conseguir identificar alguma coisa que está faltando na vida dessa tribo. E nesse caso ele identificou. Essa tribo específica, faltava se identificar na hora de estar buscando uma hidratação, algo que fizesse parte ali, né, dele. Nossa. E ele entregou. O negócio vale 2 bi de dólar. Hoje ele tem uma linha de energéticos e tal. Daria pra gente fazer um podcast só sobre esse case, tá? Porque tem toda a parte de comunicação, a forma que ele foi buscar os influenciadores, a forma que ele fez toda a comunicação é absolutamente polêmica, é um negócio de maluco. Ele fez uma coisa Para chocar. Para chocar, só que para vender água. Então, eu trouxe esse exemplo para dizer o seguinte: eu recebo, e eu acabei focando as minhas mentorias no ramo de alimentos e bebidas, né? Então, eu recebo muita gente vindo me procurar, e eu olho, para te responder, a primeira coisa que eu olho, o que ele está oferecendo como solução de negócio? É um produto? É um serviço? E o que esse produto ou esse serviço tem de diferente do que já existe hoje no mercado? Muitos deles vêm e me falam: não, mas o meu tem uma qualidade, o meu diferencial é a qualidade. Todos eles falam isso. Ah, entendi. Então você usa o melhor ingrediente do mercado. Não, o meu açaí não tem ninguém que chega perto. Você pode fazer a experimentação, o meu açaí é incrível. Mas eu não perguntei da qualidade, eu perguntei qual é o seu diferencial. Porque só na sua cidade existem 14 marcas de açaí. Como é que você vai... E aí eu transformo todo esse conceito mais acadêmico numa coisa muito simples, e eu gosto muito dessa simplificação, que para mim o guru disso é o tal do Guy Kawasaki. Vale a pena ler os livros dele, são simples, são direto ao ponto, sem bullshitagem, sem PowerPoint, que é o seguinte: para você ter um bom posicionamento, pensa no comprador da rede de supermercado. Pensa naquela situação, para quem tem produto de consumo, já vendendo em supermercado, sabe qual é a situação. Você fica meia hora esperando o horário que você marcou e ele atrasa mais uma hora, numa salinha ali horrível, cheio de vendedores esperando o comprador te atender. No momento que ele te atende, ele vai te dar 15 minutos para você vender seu peixe para ele. E a principal pergunta que ele vai te fazer é: cara, por que eu deveria cadastrar esse seu produto se eu já tenho
500 SKUs iguaizinho. Iguais. E, by the way, quem está me fornecendo isso é a Nestlé, é a Ambev, geralmente são grandes players. E por que eu preciso comprar o seu? Se você conseguir responder essa simples pergunta, você já está na frente de 99% dos outros empreendedores. E a maioria das pessoas que chegam até mim não sabem responder essa pergunta. A resposta é essa. Não, porque o meu tem o melhor ingrediente. O meu é incrível, meu produto é maravilhoso, pessoas amam. Não, mas não foi essa a pergunta. A minha pergunta é por que eu devo cadastrar o seu produto? Ele tem que trazer alguma coisa diferente. Então, agora isso que você está dizendo é super verdade, totalmente verdade. Mas, ao mesmo tempo, para o empreendedor que está, muitas vezes, deixando o mundo corporativo e falando, olha, eu não sei se eu vou conseguir ser tão assertivo assim, então, para mim, quanto mais gente eu puder atingir, mesmo com uma assertividade menor, eu vou ter uma massa humana que vai estar sendo submetida aí às minhas campanhas e tudo mais. Então, se eu pegar 1% de um mercado grandão, já tá bom, eu já fecho minha conta. Só que a gente sabe que na prática é aquilo que você falou. Muito melhor, ao invés de você ter 1000 pessoas que estão ali olhando o seu e mais um monte de outros, é muito diferente de você ter 50 pessoas que estão olhando porque você entende a alma daquele cara. Essa abertura de mercado, de número de audiência, contra você estar nichado, conhecendo, isso na cabeça dos teus mentorados não é um paradoxo difícil de assimilar, de falar, você fala, cara, foco, meu. Na verdade, não foco naquele sentido muito acadêmico da coisa, não, eu tenho que manter foco. A gente sabe que é uma palavrinha palavra grávida, como minha mulher costuma dizer. Foco, você ter marcado bem qual é seu trecho ali, qual é o trechinho da jornada do cara que você atende e de quem você atende. Você não atende nem a jornada inteira e nem todo mundo. Como é que é isso na prática, quando você vai conversar com alguém que está montando uma empresa que fala, pô, mas você está mandando eu fechar, daqui a pouco não sobra ninguém. Se esse cara não gostar do meu produto, eu já nasci morto. Como é que é isso para você? É muito difícil passar esse conceito, é muito difícil o empreendedor ter a disciplina de, primeiro, mesmo entendendo, aplicar isso na prática, porque a tentação de vender para todo mundo é muito grande. Só que é o seguinte, vamos olhar por outro ângulo. Eu sou uma empresa que estou começando, logo eu tenho recurso muito limitado e eu preciso otimizar esse recurso. Então, se eu não concentrar esses recursos em algo muito específico, a chance que eu tenho é de virar uma gotinha no oceano. E existe um negócio acontecendo há muito tempo já, né, mas que hoje cada dia vai ficar mais forte, que é o fenômeno das redes sociais e da internet. Ela transforma um micro nicho aparentemente limitado numa coisa monstruosa. E eu aprendi isso nos anos 2000, quando eu trabalhei no Yahoo, antes de ir para a Pepsi, no começo da internet. Você tem história também. História. E aí eu me lembro que no Yahoo, uma das ferramentas ali que tinha muito sucesso no portal, né, porque o Yahoo era o portal, para quem não viveu essa época, era o equivalente ao Google de hoje, na época era o Yahoo. E você entrava no Yahoo e podia fazer um grupo de amigos no Yahoo, chamava Yahoo Groups. Antes de Facebook, antes das redes sociais. Acho que foi o primeiro embrião desse conceito de redes sociais. E eu me lembro que era exatamente isso. Tinham grupos ali que aparentemente não faziam sentido nenhum. Pessoas que gostavam de pet para fazer aquelas malabares de não sei o quê. E a hora que você ia olhar, esse grupo se conectava com outros grupos pelo Brasil inteiro e fora do Brasil, e às vezes era coisa de 1 milhão de pessoas. Na sua cidade eram 4 ou 5. Isso eu estou falando dos anos 2000. Então, se você extrapola isso para hoje em dia, a forma que as empresas têm de acessar um público gigantesco pelo simples clique ali no próprio celular, sem nenhum investimento, é algo que às vezes a gente não para pensar o quanto a gente tem de vantagem versus ter que empreender há 15 anos atrás. Então, hoje em dia, mais do que nunca, eu acredito que sim, você tem que nichar no começo para depois ampliar. E aí eu trago um outro case que, para mim, é um dos mais emblemáticos desse segmento de alimentos e bebidas industrializadas, que é a Red Bull. Para mim, a Red Bull é um case que qualquer empreendedor que está no ramo de bebidas não pode não estudar.
E eu fui estudar a fundo há muito tempo o case da Red Bull. E o que eu descobri? Que esse cara tinha essa cabeça, né? O fundador teve essa cabeça do nicho desde o começo. E o que eu escuto dos empreendedores me questionando esse conceito é: não, mas espera um pouquinho, você está dando o exemplo da Red Bull, claro. A Red Bull tem uma equipe de Fórmula 1, patrocina um time de futebol, entra em festival de música, paraquedista. Então, que raio de nicho é esse tão micro? Aí eu falo, mas você está no começo da jornada. Vamos pegar o começo da jornada de Red Bull. Quando o Red Bull começou sem um centavo para investir, era um ex-executivo com um publicitário, que, né, fizeram um acordo lá com a família que vendia Red Bull já em Singapura, na Malásia, sei lá, na Ásia, tinha esse produto, ele trouxe para a Europa. O que ele fez? Ele era um cara que esquiava na neve. Ele pegou o grupinho de amigos dele e falou, como é que eu faço um produto ser muito relevante para esse grupo específico de pessoas que gostam de esquiar na neve? E ali foi um embrião da estratégia da Red Bull. O que ele entendeu? Ele entendeu como esses caras e essas meninas acordam, gostam de fazer o que depois do esqui, durante o esqui. Qual que é o hábito deles de rotina? E ele foi a fundo nisso e se inseriu nessa comunidade exatamente como eu acho que uma marca que está iniciando deveria fazer. Aí você vai falar, mas isso é muito limitado. Sim, é limitado se você pensar no longo prazo, mas no curto prazo, se você fizer isso muito bem feito, o ser humano, naturalmente, ele quer trazer mais gente para aquela comunidade que ele faz parte. Então, naturalmente, ele vai querer, a pessoa que esquia, que descobriu o Red Bull, estou falando lá de 40 anos atrás, quando ele começou a marca. Uma marca que está trazendo novidade, que está agregando valor. Então, ele ia nas festas após o esqui. Daí que já desde o início, Red Bull te dá asas não só para o esporte de dia, mas à noite para a balada. Então ele já combinou isso de um jeito muito diferente. Essas pessoas devagarinho vão começar a querer trazer os amigos deles, mesmo que não sejam da tribo do esquiador. E aí, depois de um tempo, você fazendo aquilo muito bem feito e virando uma referência naquele grupo, você vai ter condições de olhar para fora desse micro nicho e buscar qual é o próximo nicho que eu deveria estar. Qual que é a próxima região geográfica que eu deveria estar? Que é outro erro que eu vejo muito empreendedor fazendo, né? Querendo logo ir para o Brasil inteiro e estar em todas as redes e vender para todo mundo, antes de olhar talvez para o potencial ali da região onde ele está e se fortalecer, meio no estilo jogo de war, né? Eu preciso ter a minha fortaleza bem amarradinha para depois... Tem um ponto interessante, né, que até quando a gente estuda empreendedorismo nas doutrinas americanas, até tem uma do MIT que eu gosto muito, de um professor de lá que chama Bill Howlett, que ele fala o seguinte, ele fala que deve funcionar como funcionou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, quando ele usa lá o Beachhead Market, né? Sim. Que é assim, eles tinham que escolher um lugar para atacar primeiro, a partir do qual eles iam para regiões geográficas adjacentes, aonde daria para cumprir uma estratégia que não mataria o cara. Se o cara fosse direto para Berlim ou fosse para outro lugar, não daria. Então eles atacaram na Normandia. Por que na Normandia? Porque eles já pensaram, ali eu consigo dominar. Consegui dominar aqui, eu desdobro para um ladinho, para o outro lado, mas assim, a partir de um epicentro ali, o que é super legal. E tá totalmente... Esse cara não é do MIT? É do MIT, exatamente. Então, dica para quem está empreendendo. Eu fiz esse curso desse cara de graça. Jura por Deus? Então eu estou falando que hoje em dia você tem tanto recurso para empreender que inclusive não sei se chega a ser um MBA, mas um curso acadêmico de altíssimo nível. Empreendedorismo disciplinado. Você entra lá, procura de graça e eu fiz esse curso. Com esse cara? Com esse cara. Tá lá disponível agora naquela Edu... Me lembro o site lá, mas olha aqui, tem o MIT X. Não, espetacular. E aquilo lá é a mais pura verdade. E a grande questão é que muitas vezes o empreendedor ele já entra falando o seguinte, não, eu vou entrar aqui, mas logo depois eu já vou para falar, calma, porque o mercado adjacente ele vai se revelar para você à medida em que você está explorando aquele que você colocou teu foco, que mesmo para nós, a gente imagina que a nossa cabeça é capaz de processar 10 objetivos ao mesmo tempo, mas na prática a neurociência costuma dizer, olha, quando você for delegar uma tarefa para um executivo, para alguém, respeita que são 3 objetivos que você vai dar, E a pergunta que eu lembro que eu fiz para um mentor meu foi assim, mas eu como empreendedor,
eu vou respeitar os limites do meu subordinado, mas e eu mesmo? Quanto? Ele falou, você também é ser humano igual ele. Você também não pode ter muito mais. Você tem que ter objetivos claros e em número que você consiga processá-los sem ficar dispersando e se entretendo no caminho com com essas curvas e às vezes maravilhosas, mas que você não chega em lugar nenhum. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer também pela tua experiência. Quando você pega para o empreendedor, eu sei que tua missão para os seus mentorados é você falar, pô, deixa eu trocar experiências de vida aqui para falar, ó, não vá para todos os lugares. Uhum. Vá com foco, aprofunda, vai desdobrando. Tem o caso da Red Bull, tem outros casos que a gente vê, é sempre assim, que esse cara não tem foco no começo, ele não vai para lugar nenhum. O grande ponto é o seguinte, somos geração X, nós dois, eu tenho 52. Muita gente como nós já fez muitas coisas. E hoje já tem empresas que muitas vezes eu conheço e mentoro empresários que têm empresas há 30 anos. Uhum. E que hoje, com o mercado transformado, porque quando montaram as empresas não tinha nem Yahoo. Não tinha Instagram, não tinha redes sociais, não tinha nada. E hoje, esses empresários eles estão realmente naquele quebra-cabeças gigante de muitos lugares, dispersão geográfica, muitos produtos, alguns fazem sentido, outros já não fazem mais, mas estão lá no portfólio deles. É possível alguém, ou é adequado, pelo que você tem visto, você expor esse novo conceito para gente que já tem negócios, convidando para um baile de falar o seguinte, vamos repensar o seu negócio, sob pena do teu negócio dar 10 passos atrás. Como é que é para quem já tem um negócio? Vou te dar um exemplo que a gente conversou agora antes daqui, tomando café, que é o exemplo das barrinhas da Bold. Vamos pensar o que esse cara fez brilhantemente. Ele usou a palavrinha posicionamento para transformar o negócio dele e multiplicar por muitas centenas de milhões de reais. Se você pensar o valuation do cara hoje, eu não sei qual é, mas acredito eu que Mas o Gabriel tá bem, com certeza. Então, mas o que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de pegar a palavrinha posicionamento e olhar para o negócio dele. E usar isso de uma forma inteligente e prática. E aí eu vou responder, você já vai entender como. Imagina que você está no mercado de barrinha de cereais. Existem empresas que estão há muito tempo nesse mercado. Bem antes dele, quando ele nem tinha montado. Bem antes dele. E mesmo ele, antes de dar a virada que ele deu, e a gente já vai explicar o que ele fez rapidinho, ele também estava no mercado nos moldes das empresas que estavam ali há muito tempo, sendo mais um no jogo. Respondendo a pergunta lá do comprador da rede, por que eu devo cadastrar você? Provavelmente a resposta dele era, porque o meu produto tem muito mais qualidade do que o da Nestlé, do que o... E ficava naquele jogo ali de cabo de guerra, suando para colocar a marca dele. O que ele sacou? E se eu reposicionar a minha simples barrinha de cereal, que era voltada já para um mundo mais fit, mais de quem está preocupado em ganhar músculo, de um jeito diferente que a indústria está oferecendo. E aí ele foi buscar, no mundo dos snacks indulgentes, dos chocolatinhos e das barrinhas que não são fit, toda uma comunicação que ninguém estava fazendo. Então, o simples fato, e é um exemplo parecido com o da Liquid Death, né? Exatamente. Então, o simples fato de você repaginar a forma que você se apresenta no mercado, às vezes dá um tilt na cabeça do consumidor e ele te encaixa em outro módulo ali no cérebro dele, falando, pô, isso aqui vai cumprir o papel da barrinha, que é me dar energia no momento que eu preciso malhar, ou vai me dar uma proteína a mais, porque eu preciso ali, só que ativa no meu cérebro aquele desejo de comer um doce maravilhoso, de um caramelo e um chocolate crocante derretido, que nesse momento que eu quero escolher uma barrinha, esse módulo no meu cérebro não está ativado. E ele conseguiu ativar com a comunicação. Então ele criou uma embalagem que trazia todos esses elementos, do jeito que a Liquid Death foi buscar na cerveja artesanal e jogou para a água, ele buscou no chocolatinho e jogou. Então, respondendo, sim, qualquer negócio hoje que você está há muito tempo e está até às vezes bem posicionado no mercado, você pode questionar que outras coisas a gente consegue fazer. Quer ver um outro exemplo rápido aqui, mas que eu gosto de trazer, que tem nada a ver com o mundo da indústria de consumo e de alimentos? O Grupo Iguatemi. O Grupo Iguatemi tem muito essa capacidade de o tempo inteiro
ficar olhando o que ela poderia fazer para oferecer para o cliente uma experiência muito acima da concorrência, reposicionando, ou seja, de novo a palavra posicionamento. Exemplo prático. O Iguatemi foi a primeira empresa de shopping center que teve um concierge na hora que você entra no shopping. Isso foi uma consequência do quê? De um pensamento disruptivo, na época, deles olharem para os hotéis de luxo e falarem como é que eu sou tratado quando eu entro no hotel de luxo? Que elementos que tem ali que me encantam? E uma das coisas era essa, um balcão com um concierge, que não está me cobrando nada especificamente para um serviço ali, que ele vai me prestar de simplesmente me ajudar numa cidade nova que eu não conheço. Por que eu não posso trazer isso para dentro de um shopping? E hoje você tem em qualquer shopping esse balcãozinho do concierge que veio dessa ideia de juntar aparentemente mercados que não tem nada a ver e trazer uma solução para o consumidor. Então dá para fazer isso o tempo inteiro em qualquer tipo de negócio, seja tecnologia, seja serviço, seja B2B, B2C. Agora, olha só que legal, a gente já falou então de uma migração do executivo para o empreendedor, a gente já falou do empreendedor ao começar o negócio dele, pensar bem no modelo de negócio, pensar muito no posicionamento, vai ajustando, vai testando e tem que testar hipóteses mesmo, a gente não tem como, né, ter uma certeza absoluta que vai dar certo. O empreendedor ele acaba tendo que desenvolver um mindset de aceitar fracassos, aceitar que algumas hipóteses ele não assimilou o paradigma correto ali e que testou e não deu certo. Em compensação, como você falou, Gabriel da Bold acertou. E aí, quando acerta, começa a escala, a escalada, né? Aquela coisa de falar, puxa, acertou. Estão te demandando pra caramba. Você acertou exatamente no ponto, descobriu aquilo ali. Só que aí é aquilo, né? Para o empreendedor começa um novo desafio. E às vezes ele é tão demandante, tão exigente quanto o desafio quando você não acerta e está lá buscando. Acertou, pô, agora é o seguinte, agora, meu amigo, você tem que crescer. E você já viveu isso. Muitas vezes. Né? E quando você vive isso, eu prego muito a importância de uma preparação para isso. Para você, não é que você vai preparar, não vai passar perrengue, não vai deixar de ter noites mal dormidas, mas assim, elementos que a hora que você acerta, você deveria ter em mãos para poder suportar um crescimento. Então, por exemplo, eu acertei na avesso e agora eu preciso de R$2 milhões. O que é indispensável para você, nessa hora, ir lá conversar com o investidor e falar, pô, tem um bom negócio, está acertado, estou aqui, olha só a fila de pedido que eu tenho, que eu não estou conseguindo atender, estou precisando de grana. O que você tem que ter de mínimo na sua cabeça e a sua empresa preparada para você poder ter uma conversa adulta com um investidor que pode falar, acredito nesse cara, tá aqui minha grana e vamos para frente. O que eu acho? Eu acho que antes de qualquer coisa você tem que ter a mentalidade, o mindset certo, já prevendo a escala. Porque o que acontece na maioria das vezes é antes desse momento da grande escala, você já ter que se preparar para ela. E isso é muito contraintuitivo, né? Principalmente para quem está bem no começo. Bem no começo, o que você encontra, principalmente em empresas que têm produtos de consumo, industriais, físicos, né? Você tem que lidar com lotes mínimos de compra de matéria-prima, você tem que lidar com baixíssima eficiência operacional, porque é tudo em escala menor. O que o investidor lá na frente está buscando? E isso às vezes não entra na cabeça de alguns empreendedores. Ele está buscando um negócio escalável. Isso é uma premissa, né? A não ser que você queira ser um fabricante de um produto extremamente artesanal, e há espaço para isso, então não existe certo ou errado, né? A gente está falando aqui de empresas que estão buscando um crescimento escalável. Então, o próprio investidor ou a empresa futura que vai se interessar em comprar o seu negócio, ela é uma condição assim mínima, você tem que ter isso para estar no jogo, você precisa ter um modelo de negócio escalável. Isso, para mim, foi uma dificuldade de entender, embora eu viesse da indústria de alta escala. Por quê? Porque eu comecei o meu negócio, em 2012, de forma quase que artesanal. E sabe quem que me deu essa dica? Um mentor na época, que é o Alexandre Borges, que foi fundador da
Terra, que é um querido investidor e membro do conselho lá da Natural One, a gente é super amigo até hoje. E ele que me deu essa cutucada, para não dizer essa porrada, né? Falou, Gustavo, muito romântico, muito bonito isso aí que você está me trazendo. Vou mostrar para ele a minha ideia. Mas como é que vai escalar esse negócio? Eu falei, calma, Alexandre. Não, calma não. Desde agora, você tem que pensar como que você vai viabilizar essa sua ideia romântica de forma escalável. Senão, você vai ter que desmontar ela inteira, né? Aquele chocolate maravilhoso que você está lançando, que usa a castanha da Indonésia com o cacau de uma fazenda orgânica do interior da Bahia, beleza, legal. Mas se você quiser escalar isso, qual vai ser o modelo de negócio quando você tiver que ter muita escala e quando o investidor chegar na sua frente, fala, beleza, eu vou colocar os 5 milhões na sua empresa. Agora me mostra como é que você vai escalar. Então, é antes de tudo. O pensamento é o contrário. Antes de eu começar o meu plano de negócio, enquanto eu estou desenhando o plano de negócio, eu já preciso mostrar para mim mesmo primeiro, para o meu time, e depois isso fica fácil mostrar para o investidor, porque vai ser verdadeiro, como que eu vou viabilizar aquela ideia de forma escalável. O exemplo da Natural One é incrível em cima disso, porque a gente vende lá um produto 100% natural, sem nenhum tipo de conservante, com uma qualidade maravilhosa e escala global. Como fazer isso? Então, isso foi pensado na Natural One desde o princípio, né? Quando o Ricardo fundou a empresa, ele já tinha essa cabeça. Ele vem do mundo da commodity e ele vem do mundo da exportação do suco de laranja para o mundo inteiro. Então, ele desde o começo, ele pensava, eu vou fazer um produto altamente... eu vou jogar o jogo da alta qualidade, da pureza, então suco 100% sem diluir, 100% natural, que requer uma série de questões industriais para viabilizar, só que ao mesmo tempo eu vou exportar para a China. Então muda completamente o desenho da sua primeira fábrica, muda completamente o desenho de como é que você vai projetar os números, projetar o plano de negócio. Agora, tudo bem, uma coisa que certamente algumas pessoas aqui da nossa audiência devem estar se perguntando. Bom, tudo bem, até agora você falou da família Gereissati, você falou do Ricardo Hermínio de Moraes, Não, eu falei de você falou da PepsiCo, você falou de você também. Mas vamos lá, como que o empresário comum, seu mentorado, por Sim. exemplo, que te procura, está querendo montar ele saiu da empresa, executivo, pegou as verbas rescisórias e falou o seguinte, vou montar meu negócio. Ou vou comprar uma franquia de uma rede no shopping, ou vou comprar uma franquia qualquer, ou vou montar meu próprio negócio. Tem um fator aí que eu acho interessante da gente bater um papo sobre, que é com relação à ambição. Sim. Né? Quando você pensa na grandeza, na escala, muitas vezes eu sinto com algumas pessoas com quem eu converso, quando falam de negócios, um certo limitador da ambição, quando fala assim, poxa, mas eu tô criando um negócio que vai ser bom se eu conseguir atender um bom público, se eu tiver uma boa condição de vida para mim, para minha família e tudo mais, e eu até tô querendo pegar um investidor para criar um bom negócio, mas assim, é quase que a ambição limitada a um sucesso pessoal de falar, eu tenho uma boa marca e estou tendo um resultadozinho suficiente para cobrir a minha ambição pessoal. Só que a gente pega esses casos, você pega um caso da Natural One, você pega um caso de lançamentos da Pepsi, você pega esses grandes empresários, a Bold, por exemplo, os outros todos lá que a gente conversou, empreendedores que começaram lá na Link. Os caras têm uma ambição que é o seguinte, olha, onde tiver alguém para consumir, eu quero ter o meu produto para ser consumido lá. Isso vai muito além de uma ambição por um sucesso pessoal e sim por uma ambição de criar um grande negócio. Você sente algumas vezes nos seus mentorados uma certa limitação da ambição em função de falar assim, cara, já tá bom se eu conseguir ir até aqui. Porque o investidor, quando ele vem, ele não quer ver esse limitador de ambição, ele quer ver o negócio para crescer e ficar gigante, porque o investidor ele está pensando no way out dele lá na frente. Se não for um negócio escalável, ele fala, cara, eu não tenho como, não tem porquê, eu não estou investindo na pessoa, eu estou investindo no negócio dele, junto com ele. Como é que é esse fator aí? Ambição versus tamanho de sonho, tamanho de escala, como é que você conviveu com isso? Eu aprendi com alguns mentorados meus que
E eu vim com uma mentalidade muito fechada nessa ideia de que todo empreendedor que está entrando nesse ramo precisa já pensar, né, nos próximos 5 anos e como é que ele vai dar essa grande tacada. E me surpreendi com alguns que não têm essa visão Mega. muito ambiciosa e aprendi a valorizar alguns deles também. A única diferença é o seguinte: então tá bom, então você não quer um negócio para você morrer louco com isso, você não quer viajar o Brasil inteiro, você não quer ter uma empresa global. Você quer ter uma empresa para quase que uma subsistência e que seja satisfatória porque você é apaixonado por esse produto e tá tudo Propósito. certo. Porém, do mesmo jeito que aquele cara que eu fico provocando que tem que planejar a escala lá na frente quando ela vir, você tem que então planejar isso de forma que isso viabilize esse seu sonho. Porque existem modelos que não dependem da escala e que estão muito bem resolvidos. O que não pode é você tentar fazer as duas coisas. Então eu já recebi mentorados que têm essa mentalidade, mas que falam, tá bom, e o que você acha que você mais precisa hoje? Não, o que eu mais preciso é um investidor. Então, meu amigo, aí tá tudo errado. Porque o investidor não vai querer entrar num negócio limitado que vai ser ali uma... Eu tenho uma mentorada que é exatamente isso. Ela tem uma padaria no Acre. Fantástica a padaria dela. E ela quer ter 3 padarias e acabou. E é uma pessoa super capaz, inteligente, uma advogada de altíssimo sucesso, que cansou do mundo jurídico e quer aposentar e quer viver a vida super calma com essas 3 padarias. E a primeira coisa que ela me perguntou é como é que eu faço para achar um investidor. Eu falei, essa pergunta aqui está errada. A gente vai viabilizar essas suas 3 padarias incríveis, com uma margem muito alta para elas se pagarem e não dependerem da escala, sem o investidor. E aí ela falou, poxa, mas eu nunca tinha pensado assim. Eu falei, então vamos pensar assim, vamos viabilizar desse jeito. Então, você entende que é uma... Eu quero ser ambicioso, então pensa com a cabeça de quem vai te ajudar a chegar nessa ambição, que não tem como não passar pela escala, por multiplicar o seu negócio e meio que você perder também a autonomia e o controle. Eu não quero escalar, então pensa com a cabeça do próprio investidor. Ele não vai querer investir. A não ser que seja o seu sobrinho que ganhou muito dinheiro, o seu tio, e que queira participar. Mas mesmo ele, em algum momento, ele vai querer o retorno desse investimento. E ele não vai ficar feliz em você falar para ele, não, isso aqui eu nunca vou te dar o retorno porque não se paga. São 3 padarias e é a minha aposentadoria, né? Então é muito entender o que vai acontecer lá na frente e o que eu preciso fazer agora. Agora, a gente sabe que o empreendedor ele é um só e ele acaba tendo que ter uma pluralidade de línguas, de linguagens muito grande, porque ele é o mesmo cara que vai discutir uma dívida com o gerente do banco, ele vai tratar de uma captação com o investidor, vendendo parte do equity, ele fala com um fornecedor, ele fala e ainda planeja e ainda tem que ter toda a linguagem do empreendedorismo, tem que saber o que é churn, o que é LTV, o que é CAC, porque dependendo do tipo de investidor não começa uma conversa. Uhum. O grande ponto que eu queria trazer é o seguinte, a gente sabe que para você desenhar um bom modelo de negócios, ênfase normalmente número 1 é você vender, e depois você vai para criar processos, operações. A partir dali você fala, deu certo, acertou aquele fit, entrou no mercado certinho, tá nichado, tá bacana, tá expandindo, tá crescendo, você vai lá captar recursos, você tem que falar a linguagem do financeiro, então você vai. Pensamento empreendedor, finanças, operações, depois você vai para dinheiro. Quanto que as equipes e as parcerias são importantes para um empreendedor? Porque assim, como é que o cara consegue sobreviver tendo que falar muitas linguagens ao mesmo tempo? Como é que o empreendedor dorme? O que você tem sentido dos teus mentorados e o que foi para você quando você lançou lá o teu produto que você fala, bom, tudo bem, estou com o meu plano, estou organizadinho, estou investindo minha grana, que eu me capitalizei aqui, agora, certeza do timing a gente não tem, a gente tem um bom plano. Eu costumo dizer que a única certeza que a gente tem quando a gente monta um plano é que ele vai mudar. Porque... Exato. Mas você tem que ter um plano. Você fala, hoje é sexta-feira, eu acordei para fazer o quê mesmo? Para onde eu estou indo? Isso. Não, vai mudar, mas hoje é sexta-feira e eu tenho que ter uma agenda aqui, eu não sei, né? Como é que é isso
em termos de parcerias, alianças e equipe. É importante, você sente a importância de você ter um mentor, de você ter um financeiro, você ter parceiros para empreender? Como é que é isso? Eu acho que é importante, mas é difícil primeiro, porque não tem jeito. A vida do empreendedor ela é muito solitária, né? A gente brinca que um CEO de empresa ele já tem já sente uma solidão muito grande, porque tem muitos assuntos que ele não pode discutir de igual para igual com o conselho, nem com o time dele dos C-levels direto. O empreendedor é igual, né? Tem vários assuntos que ele não necessariamente consegue discutir de igual para igual com seus investidores, nem com o seu time ali de liderança que não faz parte da sociedade. Então, é uma atividade muito solitária. E eu lido muito com isso. Às vezes eu me vejo um pouco psicólogo como mentor de empreendedores, porque eu sou a pessoa que eles acabam abrindo muito ali uma conversa que eles não conseguem nem ter com o marido, com a esposa, nem com o investidor, nem com ninguém. É uma coisa. Então, o que eu sempre procurei e funcionou muito é conversas, e está todo mundo disposto a conversar com empreendedores que estão ou no mesmo patamar que você, ou que já estão lá na frente, mas que vivem essas mesmas dores. E aí eu vejo isso muito mais como uma parceria de, não necessariamente negócio, né? Por exemplo, Alexandre Borges, a gente nunca fez negócio, mas ele sempre me abriu as portas para discutir de empreendedor para empreendedor. Ele estava em outro patamar, eu estava começando. E ele contava como é que foram as dores dele, que besteiras que ele fez, que ele falava para eu observar e tentar não repetir, algumas delas eu repeti. E assim vai. Então, eu acho que você, como empreendedor, tentar conversar com outros empreendedores é muito saudável. E às vezes não é só daquela sua patota, né? Não é só do mundinho que você vive. Às vezes é um cara da sua cidade que, sei lá, tem uma banca de advogados e não deixa de ser um empreendedor. Às vezes é um dentista que montou uma clínica com vários outros dentistas e esse cara tem os problemas que um empreendedor como ele também tem. É trocar e ver que você não está sozinho, é ver que os problemas são muito parecidos. Nas parcerias que eu fiz na empresa, eu não sei, eu não tenho um bom exemplo assim de ter vivido na pele uma parceria que me levou para. Todas as que eu tentei não deram muito certo. Porque, por exemplo, quando eu busquei um distribuidor, eu visualizei um cenário que era totalmente fictício, mas que eu achava que era possível. De um mega distribuidor pegar o meu produto e levar para outro patamar. A verdade é que ele olhou para o meu produto e falou, legal, põe aí, mas nunca deu foco, porque não era o cara do tamanho certo, né? E às vezes alguém que te apoia com ideias, com estratégia, não é alguém que está diretamente plugado ao seu negócio, até porque a hora que entram interesses, Exatamente. né? Muitas vezes os interesses eles acabam trazendo alguns véus ali para outra parte revelar tudo que tem para revelar. E muitas vezes a pessoa tem muito a revelar. Mas quando a relação tem algum viés ali comercial, a pessoa fala, bom, eu vou até aqui, que a partir dali acaba prejudicando os meus próprios interesses. Então, por isso que esses grupos de mastermind, eles acabam se multiplicando, porque ali são relações puramente de trocas. Exatamente. Não tem ali uma pretensão de falar, não, esse cara é meu sócio, eu quero... Uhum. Não, você tá o teu negócio é o teu negócio. Você vai ter o ego, um querendo contar vantagem pro outro, mas aí se for um bom grupo, até dá uma podada, né? Se tiver um mediador. Cara, é isso. Os grupos, e eu tenho um grupo de mentorados e já ouvi mais de uma vez eles dando feedback sobre a mentoria, falando que quando eles entraram muito pelo conteúdo, pela minha experiência, mas que depois de algum tempo dentro da mentoria, eles estavam valorizando quase que de igual para igual, ou até mais, essa troca com outros empreendedores e o networking ali verdadeiro, sem interesse mesmo, porque aquilo era quase uma sessão de terapia e de fortalecer alguns pensamentos. Pô, será que eu estou errado? Não, o cara está pensando igual, ele está passando o mesmo problema. Ufa, dá aquele sentimento de tu pertencendo a um grupo que tá remando junto aqui, embora cada um no seu mercado e tal, mas vivendo a mesma coisa. Agora, ainda nessa linha, né? Eu super concordo com isso. Eu acho que esse círculo aí de pessoas
com quem a gente mantém relacionamento, que vivem jornadas parecidas, às vezes 2 casas para frente no jogo, às vezes 2 para trás, mas a troca é sempre boa, porque a gente sabe, né, como mentor, que muitas vezes você está lá para entregar, mas o que você recebe é muito maior do que você entrega, então é sempre uma troca, inevitavelmente. O que eu queria te perguntar também, a gente sabe que uma jornada empreendedora toma muitos anos, né? E dentro desses anos, as vidas particulares estão acontecendo, né? Você sabe disso, você tem filhos, eu também, nossas filhas interagem bastante. Como é que é isso? Você, numa jornada empreendedora, se na jornada empreendedora você está indo, na tua vida particular você está se estabelecendo, o filho está crescendo, as demandas vão mudando, então você está lá, você acorda aceleradão, está lá. O que você, na prática, como empreendedor, fazia em termos de hábitos para você manter uma sanidade mental, basicamente, minimamente, para você poder ter uma reunião difícil na hora do almoço, ter um jantar familiar maravilhoso, família constituída, casamento bonito, e o que você adota como hábito para você que te dá um mínimo de saúde, a gente fala de saúde mental, mas enfim, saúde holisticamente global ali, que envolve o lado espiritual, o lado físico, lado emocional, relacionamentos. O que você aconselharia, por exemplo, para alguém que vai começar a empreender agora? Fala, cara, tá bom, vou montar minha empresa agora. Então eu tenho um business plan de 3 anos. Tá, tudo pode acontecer. Como é que você se mantém? Você tem alguma rotina aí legal? Eu acho que existem fases, né? Tem aquela fase, e é muito disso acontece ou logo no comecinho ou naquele pós-comecinho da empresa, quando o plano não acontece exatamente como você colocou no papel, quando a realidade não acontece exatamente como o plano, que é o lado do onde pega no bolso, é o financeiro. Então vão existir momentos ali onde você realmente vai ter que mergulhar completamente de cabeça e vai ter eu tive muita dificuldade de ter válvulas de escape, assim, para mim pessoalmente, e tinha que tentar deixar essas bolas no ar ali, né, conciliando família e tal, e vida pessoal e expectativas. Porque uma coisa é você estar com um negócio que se comprovou e está crescendo, a outra coisa é, como todo empreendimento é demorado, é você ficar alimentando essa expectativa que vai dar certo, que alguma hora vai dar, que tudo bem. Então é difícil, não tem uma resposta assim fácil. Pô, posso dizer o que eu, depois de muito tempo empreendendo, consegui colocar como rotina de buscar uma vida mais saudável do ponto de vista de alimentação, de sono, de praticar um esporte, que é meio óbvio, mas que faz uma diferença tremenda e que, da primeira vez que eu empreendi ali no começo, eu não dei muita atenção para isso. A gente acaba colocando prioridades. Eu não dei prioridade porque era tanta coisa que eu precisava resolver que eu releguei ao último plano o meu cuidado pessoa física, né? E eu vejo muito casamento acabando, muita gente estourando a vida pessoal, empreendendo. E existia uma época onde isso era meio glamourizado, né? Pô, eu rodo a noite aqui, vivo pro meu negócio e tal. Eu acho que tem que achar esse equilíbrio, porque uma hora a conta vem, né? Então, hoje eu acho um equilíbrio cuidando muito de forma disciplinada da agenda. Assim, eu coloco momentos na agenda onde é como se fosse uma reunião. O meu horário de almoço é uma reunião, que é para mim. Eu ali, podendo comer, né? Se eu tô com a minha filha em casa, eu vou almoçar com ela. E o meu momento do esporte, eu redescobri o tênis, estou jogando tênis e estou apaixonado. Então, putz, isso é a minha terapia, cara. Se eu não faço, a minha semana seguinte começa a virar um... Então, eu comecei a tratar isso de forma quase profissional, assim, tem que ter uma disciplina para fazer. E no começo eu não fazia, e tá tudo certo, você que está empreendendo também não conseguir fazer. Só que uma hora você vai ter que... Pense que essa é uma caixinha que você vai ter que resolver. Uma pergunta bem fora do script também, pensando aqui no dia a dia, e posso me atrever também a responder depois de te ouvir, que é assim, tem momentos visceralmente tensos ali que a gente vive, né? Parece que a hora que os limites vão sendo alcançados ali, quando você fala, olha, eu tenho 9 meses para fazer isso aqui virar. E é interessante que passa um mês, você tem coisas para fazer, estão no plano, você tem as tarefas, você tem os acontecimentos.
essa pressão, né, pelo tempo e por ter que dar certo, e pelas perdas ali, parece que colocam a gente num estado de quase que beirando o desespero, a loucura, tudo junto. Você fala, nossa, eu vou perder tudo. Eu lembro que o Elon Musk falava, né, que quando ele viabilizou a Tesla, ele estava ali falando, cara, esse Natal ou eu viro com a minha empresa montada, ou eu quebrei. Uhum. E quebrei, assim, não sei o que vai ser o dia seguinte. Uhum. Aquilo te coloca num estado de mobilização que muitas vezes, sem aquilo, a gente não consegue criar esse estado para ir tão focado, Sim. tão firme Sim. para fazer o negócio. Como é que é esse estado de tensão, né? Porque às vezes as circunstâncias te proporcionam, né? Te oportunizam esse estado de máxima mobilização. Tem outras formas de criar esse estado ou Tem. pela tua experiência? Cara, Como é que é tem. para você? Conta aí, isso aqui é interessante. Mas tem porque eu fui aprender sobre isso. E chama-se estado de flow. Você consegue provocar o estado de flow. E tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes, da disciplina de você cuidar da sua agenda. O estado de flow, né? Existe um livro que explica, tem um cara que estudou, um autor, esqueci o nome agora, é meio polonês o nome do cara, mas enfim, depois a gente pesquisa aí. E é o seguinte, ele conseguiu entender de forma científica como que o nosso cérebro entra nesse estado. E ele definiu como sendo um estado que você entra e depois você sai, né? E existe uma série de fatores combinados que fazem você entrar em flow. Um deles é o risco. Então, isso que você falou do prazo começar a encurtar, com uma consequência muito séria, se terminar esse prazo e algo não acontecer, é um risco muito grande, que se você souber utilizar e combinar com os outros fatores, você entra em estado de flow controlado. E aí é muito legal. Isso dá para você fazer na sua rotina. Então, eu aprendi a fazer isso. Então, como é que funciona rapidinho aqui a técnica? Por favor. Qual que é a técnica? Você precisa ter um nível de risco muito acima da média, só que ao mesmo tempo você tem que estar muito bem descansado, o seu cérebro precisa estar muito bem descansado. Então, a melhor definição de um estado de flow, assim, quase que mais fácil de entender, ideal, é um surfista quando ele está descendo uma onda. É muito difícil ele não entrar em estado de flow se ele estiver numa onda, não uma merrequinha qualquer, mas um surfista, e isso foi estudado por esse cara. Quando você desce uma onda, você tem esses elementos combinados. Você tem um fator de risco muito alto, você está num estado de concentração absoluto que o tempo começa a passar numa outra velocidade. Sabe quando você tem uma situação que parece que passou mais devagar? E geralmente está ligado com alto risco. Quem já caiu de bicicleta lembra, né? Que você vê aquela cena em câmera lenta quase e duraram menos de segundos. Então, e aí vale a pena depois que a gente se interessar, se aprofundar como você consegue preparar a sua agenda durante o dia para falar, eu vou entrar em flow das 3:30 da tarde às 4:30. Essa 1 hora eu vou estar em flow. O que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que me preparar. Eu não posso fazer aquelas coisas que a gente faz, que todo mundo faz, que é começar às 2 e ir até às 6 da tarde, emendando uma reunião atrás da outra no Zoom. Dificilmente eu vou conseguir aproveitar nessa agenda algum momento realmente de entrar em flow. Eu preciso me desligar de qualquer distração externa. Então, se você programou das 3:30 às 4:30 que você vai entrar em flow, e às vezes é uma coisa muito prática, eu preciso ler aquele contrato lá, ou um deal, como é que é o term sheet do deal, que é um termo aí do pessoal de fusões e aquisições, né, para ter uma reunião com o meu advisor ou com o meu investidor. E eu preciso ler esse negócio. Então, posso ler isso em estado de flow. Só que eu me programo para isso. Aí eu vou desligar o meu celular, eu vou responder todas as mensagens, eu vou colocar ele no banheiro, eu vou... E aí tem uma série de outras coisas. Eu faço um trabalho de relaxamento antes, e aí começa a contar o timing. A hora que terminar o timing, você para. Senão o estado de flow te leva para uma exaustão, que é aquela coisa que... Não, e olha, adorei isso que você está falando, porque olha é só. científico, quer dizer, tem que estudar para fazer isso. Tem livro que explica, tem vídeo que explica, é muito legal. É porque a gente fica associando, né? Quem faz algo realmente grandioso, seja nos negócios, seja na vida,
É como um campeão. Um campeão, por exemplo, de uma luta, de uma arte marcial, muitas vezes ele passa um ano, ele tem 4 lutas no ano, 2 Exato, lutas no ano. Então, exato. assim, quantos minutos ele lutou no ano? Ele lutou 15 minutos. Ele teve uma luta que ele ganhou no primeiro round, combateu ali 2 minutos, e na outra ele teve 3 rounds. Verdade. Agora, o que ele fez nesse meio tempo? Uhum. Nesse meio tempo, ele se concentrou no treinamento, no preparo mental, em um monte de outras coisas. Agora, o campeão, ele não vive 100% do tempo mobilizado para lutar. Ele se mobiliza dentro de uma necessidade, dentro de uma disciplina, que você bem colocou, para que naquela hora ele tenha 100% dos recursos dele ali para poder colocar numa ação maravilhosa. Porque normalmente a busca do neófito, né, do aspirante a empreendedor, ele fala: poxa, eu imagino que o Steve Jobs, ele vivia daquele jeito. Ele sempre tinha aquela sacada espetacular 24 horas por dia. Na verdade, ele ia fazer um keynote a cada ano, que durava 15 minutos, e que o cara falava: cara, aquele cara, ele flui com uma naturalidade tão espetacular que eu nunca vou conseguir chegar lá. E aí fica o cara tentando ser constantemente incrível. E como diz o César Cielo, acho legal, ele fala: eu sou incrivelmente constante, eu não sou constantemente incrível. Então ele fala: todos os dias eu treino, ponto final, eu sou incrível em ser constante. Nós somos excelentemente constantes e não constantemente excelentes, né? Agora, é interessante essa disciplina aí que você colocou, esse autor. Muito legal. Nós vamos pesquisar, fica o nosso E às vezes compromisso de colocar aqui a indicação no... Eu lembrei só de um detalhezinho importante. A questão do risco, você tem que elevar o risco daquilo que você está fazendo, se não for te dar aquela sensação de frio na barriga. Se for muito zona de conforto, por exemplo, lê esse contrato aí. Se você não se colocar, e aí o risco pode ser o prazo, pode ser assim: cara, eu vou ter que terminar isso em 15 minutos. Isso te dá um estímulo no risco de dar alguma coisa errada, que te ajuda no gatilho do flow. São gatilhos. Mas você falou da disciplina, eu lembrei muito, né, do empreendedorismo. O empreendedor, ele, na verdade, é um trabalho de todo dia, né, agregar alguma pecinha, construir algum elemento ali no castelinho que ele está construindo, né? Agora, enfim, estamos caminhando aí para mais de 1 hora aqui do nosso encontro, que certamente a gente vai ter que marcar mais um, porque o papo vai muito longe. Eu queria que você fizesse uma colocação aqui, no seguinte sentido: vale a pena tudo isso? Porque quando a gente pensa assim, bom, uma carreira, uma progressão, eu sei que o mundo já mudou muito, já tem à frente da nossa geração, a gente já tem a geração Y, geração Z, já temos geração Alfa, e sabe-se lá, né, a velocidade das novas é assim, uma linguagem diferente, mindset diferente, objetivos diferentes, tudo diferente. A gente está aqui, faixa dos 50, mais ou menos. Quantos anos você está? 57. 57, estou com 52. A gente está olhando gente performando no mundo dos negócios com 80, com 90 anos. Legal isso. Né? Então, a gente ainda vai muito longe lá. Convivendo com um mundo que está mudando numa velocidade incrível, e, ao mesmo tempo, as carreiras sendo abreviadas cada vez antes, e gente saindo das carreiras executivas, forçadas ali a ir fazer negócios, a ir desenvolver soluções e se posicionar num mundo completamente diferente, que é ainda inexplorado. Empreendedorismo, vale a pena, Gustavão? Fala para mim. Eu sou muito apaixonado pelo tema, então a minha resposta é óbvia, que eu sempre vou recomendar. Agora, eu acho que vale a pena talvez começar um pouco mais cedo do que eu comecei, porque você tem que dar a chance também de você fazer alguns erros, né? Empreender é muito aceitar os erros. Eu acho que a cultura ali do Vale do Silício prega muito isso. Os empreendedores ali daquele ecossistema que já tiveram algumas histórias de fracasso, muitas vezes são mais ouvidos do que aqueles que só tiveram uma boa história de sucesso, pelos investidores, por muita gente do ecossistema. Por quê? Porque esse cara que já falhou e já empreendeu mais de uma vez, ele tem uma chance de acertar muito maior se ele for, né, um cara disciplinado, se ele tiver todos os elementos ali buscando o sucesso. Mas o fato dele ter falhado e poder aprender, e poder ensinar com aquilo que ele falhou,
é super valorizado lá. A gente aqui ainda está muito imaturo para isso. Você tem muito a cultura, né, do absoluto sucesso desses influencers hoje em dia que, né, ostentam um sucesso, não sei o quê, e que certamente daqui a um tempinho vai baixar muito isso, porque a gente ainda está num momento muito de descoberta, né, do empreendedorismo digital, que é outro assunto que a gente pode fazer um podcast Temos inteiro, que falar parte disso. que te dá a chance de realmente crescer muito rápido, inclusive para empresas físicas, né? Hoje em dia, se você coloca o seu produto no lugar certo, na hora certa, por exemplo, num TikTok Shop, você pode dar saltos que há 3 anos atrás eram impossíveis de Saltos quânticos. visibilidade, de distribuição, de ganhar escala. Então, eu dei uma viajada aqui na resposta, mas para dizer o seguinte, eu começaria tentando mais cedo, e não necessariamente olhando o seu primeiro fracasso como sendo o fim do mundo. Eu sei que é fácil falar isso, né? Na hora ali não tem jeito. Você vê como o fim do mundo e de fato. Mas, assim, respira e fala, beleza, isso aqui em um certo lugar do mundo é muito valorizado. Então, deixa eu entender o que eu extraio de aprendizado, o que eu fiz aqui que eu não faria de novo, quem foram as pessoas que eu fiz parceria que eu não deveria ter feito, quem são as pessoas que eu escutei, mas não ouvi, ou ouvi, mas não escutei, não apliquei o que me falaram, como eu falei do Alexandre Borges, né? Que me falou ali, eu me lembro, né, para olhar o CMV do produto, e eu falei, legal, mas aquilo ficou um pouco para trás, e no dia que eu realmente precisei, eu lembrei. Isso é aprendizado. Eu falei, cara, o cara não falou aquilo por acaso, tinha um motivo. E aqui, nesse momento que eu me ferrei nessa situação, agora eu aprendi. Agora, de fato, eu passei por isso, senti na pele, e aí não é só mais um conceito ali que está no livro, é eu senti, então esse erro eu não vou cometer de novo. Mas só vivendo ali, né, em algumas situações para... Mas olha, conversando com você, eu reafirmo aí uma crença que eu venho compartilhando já há bastante tempo aqui, que a vida nos convida a jogar esse jogo nesse tabuleiro. O jogo do empreendedorismo é inevitável, em algum momento você vai cair nele. Sim. Porque quando a gente pensa numa vida saudável, numa vida próspera, numa vida ativa, até lá na frente, se a tua carreira profissional vai até 50 anos, vai até 55, vai até 60, você tem pelo menos mais uns 20, 25 pela frente que você pode estar sendo útil de alguma maneira em alguma posição nesse tabuleiro. Se é um mentor, você tem conhecimento, seja um mentor. Mas até para isso você tem que se preparar. Tem muito Você não deixa de ser um empreendedor. Você não deixa de ser um empreendedor. Você faz parte do jogo da vida, do jogo do empreendedorismo. Você quer empreender? Comece antes. Estou 100% com você. Porque a gente vai postergando, na verdade, porque dá medo, né? Você, Sim. eu sempre falo que um executivo, um empresário, ele lida muito com premissas. Você adota as premissas e planeja. O empreendedor, ele lida com hipóteses. E as hipóteses, elas podem estar erradas. E você tem que saber se reinventar e se recriar e pedir desculpa e tentar impressionar numa segunda tentativa, e a vida convida a esse jogo maravilhoso. Só que essa vida de empreendedor, essa vida de poder pôr para fora, a serviço aí de quem estiver nos ouvindo aí, esse conjunto de conhecimentos absorvidos faz também com que a gente viva grandes momentos, como esse, por exemplo, que, sujeito formidável que apresentou aqui um monte de conclusões de vida e que certamente é o nosso primeiro podcast, vamos ter muito a conversar, mas olha, super obrigado, cara. Obrigado de verdade, adorei aqui esse papo, a gente ainda tem muito a conversar, Nem começou. Terminando o podcast, a conversa nem começou ainda, mas olha, para vocês, tenho certeza que vocês vão levar muitos elementos aqui para poder colocar nos seus planos, nas suas ideias. Vale a pena, dá para escalar, vale a pena escalar, mas não vá fazer isso sozinho. Conscientize-se que o empreendedor, ele não vive no mundo da pressão onde está tudo em cima dele, ele vive no ar rarefeito, onde ele não tem para quem olhar para cima. Lá embaixo, você está no meio da operação, é uma coisa. A hora que você está criando um negócio para ir de forma autônoma, podendo crescer, podendo ir para o mundo, você tem que acostumar a viver no ar rarefeito como numa grande escalada, onde você vai ter que estar com mais gente junto. Caso contrário, a falta do oxigênio te sufoca e você não vai chegar onde você gostaria. Então, o empreendedorismo é um esporte coletivo, o tabuleiro é esse, as peças se movem, a gente vem falando como aqui, e espero que eu tenha trazido grandes elementos aqui para você, junto com o Gustavo, e
Até a próxima, deixem comentários, coloquem os temas que vocês gostariam de ouvir, que nas próximas a gente vai aprofundar todo esse conjunto maravilhoso de conhecimento que viabiliza grandes movimentos. Forte abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.